Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado pela honra que nos dá em estar participando no nosso programa. No programa de hoje vamos falar de trânsito e saúde, saúde no trânsito. Lembrando sempre, mande o seu e-mail para doutorbiomédico@gmail.com. Faça o nosso próximo programa, mande as suas dúvidas, suas sugestões. E no programa de hoje vamos receber aqui o Coronel Augusto. Coronel, muito obrigado primeiramente pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Bom, e agradecendo, a presença do Coronel Augusto Francisco Cação, é o Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública, especialista em Gestão em Direito de Trânsito e bacharel em Direito. Coronel, antes de mais nada, a gente agradece mais uma vez a presença e já entra no assunto trânsito. Coronel, o trânsito, a gente fala bastante do policial militar rodoviário. O que é o trânsito? Como que a gente pode classificar, dar a característica desse trânsito? Queria que o senhor falasse, iniciando o programa, sobre o trânsito, por favor. O trânsito nada mais é do que a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operações de carga e descarga. Então tudo que está na rua faz parte do conceito de trânsito. Quer dizer então que a Polícia Militar Rodoviária, ela vai justamente cuidar, fiscalizar dessa parte, promover a segurança, que está envolvida dentro desse trânsito, seria isso? Cara? Isso, a Polícia Militar Rodoviária, ela promove a segurança nas rodovias estaduais. Aqui não são incluídas as rodovias federais nem as municipais. Então, dentro dessa promoção da segurança, ela prende criminosos, ela prende armas, aprende drogas. Ela também presta informações, autua os infratores, realiza operações específicas, atende acidentes, socorre vítimas. E o que eu acho muito importante, que muitas pessoas não têm conhecimento, a Polícia Militar Rodoviária é responsável pelo transporte de mais de 70% dos órgãos. Quem faz é a Polícia Militar. Quem faz é a Polícia Militar. Através de suas viaturas, ela faz o transporte de órgãos para quem tem necessidade de um transplante, de um implante. Então, esse serviço também é prestado pela Polícia Rodoviária. Certo. O trânsito, como o senhor disse então, é a utilização das vias públicas por pessoas. O Código de Trânsito Brasileiro, Coronel, a gente também tem bastante dúvida, até porque as leis muitas vezes são acrescentados alguns itens ou algumas modificações. Queria que o senhor falasse sobre o Código de Trânsito Brasileiro hoje. Nosso código é de 97, ele foi promulgado, mas ele entrou em vigor em 98. É um código nosso é complexo, porque ele envolve todos os ramos do direito, parte civil, a parte administrativa, parte penal. É um código rígido, nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele é bastante rígido na sua aplicação, muito embora ele nem sempre é cumprido. Então, como você mesmo disse, ele muda todo dia. Você está falando uma coisa hoje e daqui a um pouco ele muda, não é mais aquilo. Então, o trânsito o código ele é muito complexo. Coronel, isso não é ainda o nosso foco do tema de hoje, mas isso não dificulta o entendimento da população, ou mesmo saber o que é certo ou errado? Ou o senhor, devido aos 20 anos que o senhor tem de experiência aí na Polícia Militar Rodoviária, atuando no trânsito, nas estradas, isso não dificulta? Ou, de um modo geral, o que é básico sempre continua? Não, o básico sempre continua. O que é básico no código, está ali e não muda. O que muda são as resoluções de algum tipo de transporte, alguma coisa específica. Então, não está ligado diretamente ao nosso dia a dia. Mas é importante o pessoal sempre tomar conhecimento dessas alterações do código. Principalmente quem atua na área de transporte, de pessoas, de cargas, de passageiros. É muito interessante ficar atento a essas alterações. O que a gente cita, e aí o nosso telespectador deve estar perguntando, mas a saúde com o trânsito, é justamente aqui que a gente entra. Porque a partir do momento que você tem um acidente, você já envolve custo, você já envolve verba do governo, enfim, da sociedade em geral, para tratar o paciente, tratar as sequelas, as causas, as consequências de tudo isso. Então, por isso que a gente está falando de saúde no trânsito. Coronel, como que eu posso evitar, a população em geral, como que se evita um acidente? Ou se diminui a porcentagem, a probabilidade de se ter um acidente? Do meu ponto de vista é muito simples, você diminuir o número de acidentes ou a gravidade.
Basta o condutor respeitar a legislação de trânsito, respeitar o código, as placas de sinalização e também ter paciência. Tá? Uma pessoa tranquila dirigindo, ela se torna menos vulnerável a se envolver no acidente de trânsito no dia a dia. É o que a gente chama, a gente vai falar isso, né, na segunda parte do programa, da direção defensiva, né, Coronel? Isso, direção defensiva. E a gente percebe no dia a dia realmente, inclusive a gente faz as observações e a gente está suscetível aos erros, que é muito difícil você ter essa paciência, né? E quais as principais causas, então, Coronel, justamente desses acidentes? O que mais causa acidente hoje, tanto na estrada quanto nas ruas, nas vias públicas normais, aí, sem ser na estrada, né? Porque a estrada a gente sabe que acontece um pneu estourar, uma chuva, tem outras adversidades. Mas no geral, o que causa mais acidente, Coronel? Sem sombra de dúvidas, é a imprudência do motorista. O nosso motorista, por não respeitar a legislação, por não respeitar a sinalização, ele se torna imprudente. Aí ele vai cometer uma infração, e a infração é o primeiro passo para se envolver no acidente. Então aquele motorista que está acostumado a passar no semáforo vermelho, que não para na placa de pare, ele está muito propenso a se envolver no acidente. O primeiro passo para se envolver no acidente é quando ele não respeita a sinalização, ele comete uma infração de trânsito. Quer dizer, como tem uma frase que até o senhor citou numa das palestras nossas, a infração é o início do acidente. É o início do acidente. Ou seja, ele não está respeitando as leis de trânsito, porque a paciência não está descrita no código. Mas a partir do momento que ele avança um sinal vermelho, ele já está suscetível a esse erro, né? Com certeza. Mudando um pouquinho, mas dentro da mesma questão. A questão da frota, do número de carros na rua, o senhor que tem uma vasta experiência, como a gente já citou, ela tem influenciado nesses acidentes? Porque a gente vê todos os anos, né, quase que mensalmente, mas durante o ano, a notícia, a concessionária vendeu 1,3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, isso não para. Tudo bem que a gente tem uma população aumentando, mas as ruas estão sempre no mesmo lugar. Você não vê o número de ruas aumentando. Isso influencia nos acidentes? Influencia. E nós temos que observar também que não é uma ação isolada que vai resolver o problema de trânsito. Então não adianta diminuir a fabricação de carros, não adianta você investir em obras públicas, alargar a avenida. Então, no meu ponto de vista, são uma série de conjuntos, uma série de procedimentos que você tem que adotar para você resolver o problema de trânsito. Então nós temos que abrir mão do individual em prol da coletividade. Se você não tiver, coletivo, isso, né? Se você não tiver esse foco, você não vai conseguir reduzir o número de acidentes, reduzir o número de veículos na rua, porque o trânsito hoje nada mais é do que uma briga por espaço. Por espaço. Ele quer chegar mais rápido, ele quer parar no melhor lugar, então é uma briga por espaço. Então você tem que ter uma série de procedimentos, uma série de atitudes para poder viabilizar esse trânsito seguro. Tá. Dentro dessas informações que o senhor passou, então, a gente sabe que tem uma das principais imprudências, infrações hoje, que é o alcoolismo. A gente sempre cita, a gente vê programas diários falando sobre isso, a conscientização, e constantemente, eu mesmo moro perto de 2 casas noturnas, a gente vê o pessoal abusando do álcool. Isso hoje diminuiu, aumentou, ainda tem influenciado bastante, é claro, mas eu queria que o senhor falasse sobre o alcoolismo. Ainda é o principal mal do trânsito, Coronel? O alcoolismo é um dos principais fatores aí que contribuem para que ocorra o acidente. Tá? Porque o álcool, ele vai propiciar no motorista uma reação fora do tempo. Então o motorista ele não vai ter noção do tempo exato, o reflexo para frear o veículo, para fazer uma manobra, para desviar de um obstáculo. Ele induz também o álcool ao excesso de velocidade. Então o motorista que ingere uma bebida alcoólica fica mais corajoso, fica mais corajoso, audacioso, então ele tenta correr mais, ele corre mais com o veículo. E ele ao mesmo tempo, ele promove algumas manobras arriscadas no trânsito. Uma ultrapassagem, uma conversão. Então tudo isso contribui para que ocorra um acidente de trânsito, né? No nosso caso aí, envolvendo o álcool. Aumenta a probabilidade, né? Bastante, bastante. A gente vai ver um vídeo agora, gostaria de chamar o vídeo, de uma infração de trânsito, um vídeo de mais ou menos 1 minuto, que mostra um pouquinho do que é a infração, um vídeo cedido aí pelo Coronel, está disponível na internet também. E vamos ver o vídeo e logo depois a gente comenta um pouquinho mais sobre a infração e já entra dentro dos dados estatísticos e dos elementos da direção defensiva.
vocês viram no vídeo, a gente tem inúmeros e inúmeros casos, exemplos das infrações de trânsito das mais diversas. Coronel, a gente já citou aqui a direção defensiva. Queria que o senhor citasse o que é essa direção defensiva efetivamente, para a gente já citar alguns elementos. Então, a direção defensiva, ela se trata... Como que eu posso definir essa direção defensiva, Coronel? Direção defensiva nada mais é do que a arte de ficar vivo. É o conjunto de princípios e cuidados a serem aplicados pelo motorista, com a finalidade de evitar acidentes. E essas ações do motorista, ela tem que ser independente da ação incorreta dos outros motoristas ou das condições adversas. Então, o motorista defensivo depende única e exclusivamente dele, tá? Para ele praticar uma direção segura. E eu, aproveitando, eu prefiro, em vez de usar o termo direção defensiva, eu prefiro o termo direção segura. Direção segura. Tá? Porque o próprio código, no artigo 1º, já fala o trânsito em condições seguras. Então, você falar em direção defensiva, dá a impressão que o motorista vai sair, vai assumir o volante do seu veículo para se defender de alguma coisa. E não é essa a ideia. Eu acho que ele tem que assumir o volante do veículo, pensando em conduzir o veículo de forma segura. Certo. Bom, eu vou chamar o intervalo e a gente já volta falando sobre essa direção defensiva, sobre os elementos da direção, como que eu posso realmente dirigir de forma a não causar um acidente ou a diminuir essa possibilidade. Lembrando o nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com, mande o seu e-mail, a sua sugestão. Voltamos em instantes. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Envie seu e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Faça o nosso próximo programa. No programa de hoje, estamos falando sobre saúde no trânsito. O que é essa, como podemos dizer, essa confusão hoje que a gente vê no trânsito, nas grandes cidades, mas que já estão dentro das pequenas cidades também, principalmente pela falta de educação no trânsito, que é o nosso tema do próximo programa. O que isso influencia na nossa vida diária? Quais os números? Nós vamos falar agora sobre a direção defensiva, alguns dados que são bastante importantes para a gente dimensionar o quanto isso influencia no nosso dia a dia. Estamos aqui com o coronel da reserva da Polícia Militar, e também rodoviária, com 20 anos de experiência, o Coronel Augusto. Coronel, então, entrando dentro desses elementos da direção, quais são os elementos que a gente pode citar? A direção defensiva, do meu ponto de vista, é uma questão de atitude. Daí ela é caracterizada por 5 elementos. O motorista, para praticar a direção defensiva, ele tem que ter conhecimento, não só das leis de trânsito, mas do veículo que ele está conduzindo. Ele tem que dirigir com atenção, não só no trânsito, mas tudo que está ao redor dele ali na hora que ele está conduzindo o veículo. Certo. Um outro elemento também é a previsão. O motorista ele tem que estar sempre ciente que pode acontecer alguma coisa. Tá? O motorista defensivo, ele também tem que ter decisão. Ele não pode demorar muito tempo, pensar o que eu vou fazer. Então, surgiu um imprevisto, ele tem que adotar uma postura. Então, a decisão dele tem que ser muito rápida. Certo. E ele tem que ter habilidade. E a habilidade já é um pouco mais difícil, que você só consegue com treinamento e com prática. Então, o motorista ele tem que treinar bastante, ele tem que ter cautela na condução, para ele conseguir fazer parte do conceito de trânsito e para ele também conduzir, ter uma direção segura e eficiente. Quando o senhor fala previsão, me gera uma dúvida.
Eu tenho que prever que pode acontecer um acidente. Exemplo, estou numa estrada e eu tenho que ter essa noção que pode, por exemplo, cruzar um animal silvestre? Isso. Não só cruzar um animal silvestre. Você chegando aí num aclive, no topo de um morro, de uma elevação na rodovia, você tem que ter a previsão que pode vir um veículo no sentido contrário fazendo uma ultrapassagem. Então você já tem que ver uma via de escape, você já tem que saber para onde eu vou sair, se isso é direção defensiva. Isso é direção defensiva. Para você não se envolver em acidente. Para você conseguir evitar o acidente, como nós falamos, apesar das ações incorretas de quem? Dos outros motoristas. Dos outros motoristas. Então você está chegando num aclive, você já verifica se tem via de fuga. Você não sabe se tem vindo um veículo ultrapassando no sentido contrário. Perfeitamente. Tá? Então você tem que ter essa saída para você não se envolver no acidente. O senhor falou da habilidade, isso só vem com o tempo, mas muita gente está indagando aí a questão do simulador. Isso vem para contribuir, então? O simulador vai contribuir, porque realmente vai aguçar essa habilidade do motorista, né? Ele vai ter que ter habilidade numa situação simulada para depois, se for necessário, colocar em prática aí numa ação do dia a dia do trânsito. Coronel, a gente fala bastante dessa questão da habilidade, previsão, do motorista, mas o pedestre também tem obrigações, né? Também. O pedestre também tem obrigações. E como nós já comentamos, o trânsito é uma briga por espaço entre pedestre e motorista, e existem os conflitos. Então o pedestre ele também tem que respeitar a sinalização, ele também tem que ter paciência no trânsito para que não ocorra esse conflito com o motorista. E a gente vê muito pedestre, quase que a grande maioria, infelizmente, a gente no dia a dia na rua, não atravessar, numa faixa de trânsito, a gente não vê essas ações dos pedestres, a gente só vê a cobrança, né? O pedestre realmente precisa contribuir um pouco mais para que o trânsito se torne mais seguro. Coronel, o senhor trouxe alguns dados aí, estatísticos, para a gente. Eu queria que o senhor, por favor, citasse, né? A gente sabe, e aí entra dentro do custo de saúde, porque muitos acidentes ocorrem pela imprudência, tudo aquilo que a gente já explicou no primeiro bloco, e isso gera custo. A gente sabe, o senhor até citou numa palestra, também citando a palestra que o senhor fez no Rotary com a gente, que hoje o acidente, ou alguns acidentes, o trânsito em si, ele mata mais que muitas doenças, que as pessoas estão aí atentas ou têm uma atenção especial. Cite alguns dados para nós, por favor. Nós temos alguns dados, também estão disponíveis aí nos sites, na internet, mas não existe uma precisão. Tá? Por vários motivos, nem sempre a ocorrência é registrada, dependendo do local. A polícia militar ela perde o contato com a vítima passados 2 dias, então você socorre uma vítima em estado grave, você passa essa informação para São Paulo e daí 2, 3 dias essa vítima entra em óbito. Então você já não consegue mais corrigir essa informação. Certo. Então esses dados estatísticos eles não são precisos, mas nós temos, na maioria dos sites aí de trânsito, que dão conta que hoje ocorrem no Brasil aproximadamente 42 mil mortes por ano. Ao ano. Então isso fazendo as contas, são 115 por dia, 5 vítimas fatais por hora. Em média, então, hoje nós temos 5 pessoas morrendo por hora no trânsito no Brasil. Devido ao trânsito. Tá? Então são 42 mil mortes. Para fazer um comparativo, na Guerra do Vietnã, nós tivemos 40 mil mortos. Só que a Guerra do Vietnã foi 10 anos. 10 anos. Ou seja, nós temos uma guerra por ano, em termos de número de óbitos no Brasil, por mortes no trânsito. Isso é fácil deduzir, né? Enquanto que na Guerra do Vietnã foram 4 mil mortos por ano, nós matamos 40 mil, 10 vezes mais. Ou seja, isso gera um custo enorme. Enorme. Além de, claro, a gente está falando de custo pela questão da vida, pela dimensão que isso tem que causar. A intenção que a gente observa e que a gente nota que as pessoas só se conscientizam a partir do momento que acontece com alguém da sua família ou com ela mesma. Enquanto isso, não choca, né? Isso. E nós temos também, nessas estatísticas, 350 mil feridos graves por ano. Né? Por ano. E mais de 75% fica com alguma sequela. Ou ele perde o movimento de um braço, ou de um membro, ou ele não consegue mais dirigir, fazer a condução do seu veículo. Então sempre, ou quase sempre, fica uma sequela no acidente de trânsito. E como já foi dito, né, um prejuízo de 28 bilhões de reais. 28 bilhões? 28 bilhões de reais, em torno de 28 bilhões de reais por ano. Isso com custos, com equipamentos, hospital, ou a própria indenização
cidadão ele para trabalhar, alguém tem que pagar o salário dele no tempo que ele fica parado. Exatamente. Então, tudo isso é computado nesse prejuízo de 28 bilhões por ano aí que o Brasil gasta em acidentes de trânsito. Isso sem contar as consequências para a vida da pessoa. É claro que tem aí a superação de tudo isso, ela sempre vai tentar, e a gente vê notícias no dia a dia, que ela procura ter uma vida normal, mas que antes disso, ela já tinha uma vida normal, mas não tem consciência disso, né? O senhor colocou aqui a questão dos homicídios em 2011, em torno de 4.189 homicídios no estado, em toda a área rural, rodoviária. O que significa isso? É um comparativo também. Certo. Nós estamos aí, 4.189 homicídios, isso em 2011, foi o dado mais próximo que eu achei atualizado. Certo. E isso são 4.000 homicídios em todo o estado. Então aqui independe da área, pode ser na rodovia, pode ser na área rural, pode ser dentro de uma cidade. Certo. Tá? E comparando com as vítimas fatais também de acidente de trânsito em 2011, nós tivemos 2.377 vítimas fatais. Mas aqui existe uma diferença muito grande. Tá? Nós temos que acrescentar nessas vítimas fatais mais 20%, que normalmente entra em óbito no hospital. No hospital. Tá? E esses dados de 2.377 vítimas, o pessoal fala, mas é bem menos do que o número de homicídios. Mas essas vítimas são só em rodovias estaduais, que foram os dados que eu consegui do policiamento rodoviário. Certo. Tá? Então, nessas vítimas fatais do acidente de trânsito, não estão incluídas vítimas em rodovias federais, rodovias municipais e do perímetro urbano. Tá certo. Então, existe muito mais vítima, como você mesmo disse, do acidente de trânsito do que de um homicídio. Tá? A guerra nossa é com o trânsito. É com o trânsito. A gente vê, é até redundante falar, mas comparando com os homicídios, as vítimas fatais, a repercussão, todos os feriados, existem notícias, cuidado, faça revisão no seu carro, é o que a gente chama também de direção defensiva. A gente já vai mostrar um vídeo aqui de um acidente também, para mostrar como que muitas vezes isso acontece. É claro que a gente vê isso diariamente, como notícias no jornal. Eu queria ver o vídeo, depois a gente já comenta um pouquinho mais. Então, como vocês puderam ver no vídeo, o acidente são situações que, né, incomodam, a gente se sente mal, alguns nem gostam de ver. Coronel, para finalizar o nosso programa de hoje sobre saúde no trânsito, a gente sabe que os acidentes muitas vezes são evitáveis, na maioria dos casos existem as ocorrências. Queria que o senhor finalizasse falando, e todo acidente ele é evitável? Para a direção defensiva, sim. Tá? Quando você leva em consideração o assunto direção defensiva, todo acidente é evitável, em decorrência da lei e do bom senso, né, da paciência que nós falamos. Então, o motorista que ele respeita a lei e ele tem um bom senso, dificilmente ele se envolve no acidente. Por isso que a direção defensiva considera que todo acidente é evitável. Então, a razão, o bom senso, como o senhor citou, se eu tiver essa referência como direção defensiva, eu vou evitar. Com certeza, você vai evitar, ou no mínimo você vai reduzir bastante a possibilidade de você se envolver no acidente. É lógico que todo motorista teria que ter essa conduta. Aí sim você consegue evitar em 100% o acidente. Certo. O senhor até colocou uma frase que só importa para os efeitos legais, mas para nós interessa quem que pode evitar. Ou seja, para evitar um acidente, praticar a direção defensiva, respeitar a sinalização e ter paciência. Queria que o senhor citasse para finalizar aí a frase do secretário de Estado da Saúde, justamente que cita essa questão de saúde pública no Brasil. Numa pesquisa ontem eu achei na internet que é onde ele comenta que a violência no trânsito é um dos principais assuntos de saúde pública atualmente. Então realmente preocupa essa condição do trânsito nosso e das vítimas, né? E como nós já falamos, a direção defensiva é a maneira como você vai dirigir para evitar um acidente. E aquilo que nós já comentamos também, não adianta você verificar um acidente e perguntar quem é o culpado. Para nós não interessa, interessa quem poderia ter evitado esse acidente. Tá certo. Coronel, mais uma vez então, obrigado pela participação, pela presença. Já fica aqui o convite para um próximo programa, para a gente falar sobre a educação no trânsito, sobre realmente como que a gente pode começar a mudar esses dados,
e praticar cada vez mais. Mas muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Bom, ficamos por aqui. Lembre do nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. Faça o nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter contribuído aí para que você tenha mais consciência no trânsito e que a gente possa se encontrar de uma maneira muito amigável na rua e não através de um acidente. Muito obrigado e até a próxima. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB.